Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho nós estaremos começando nosso estudo bíblico de hoje, viu? À medida que vocês forem entrando aí, eu for identificando, eu vou cumprimentando-os. Hoje, como vocês já devem ter percebido, o ambiente é outro, né? E eu estou desacompanhado fisicamente, né? Minha digníssima esposa não está aqui, está dando uma assistência lá para a vozinha de 92 anos. Então, hoje vai ser vocês aí e eu do lado de cá, tá bom? Daqui a pouquinho. Valdir, boa noite. Roseli também. Deus abençoe muito vocês, meus irmãos. Oi, minha filha Cáris, tudo bem? Que bom que você entrou. Tem mais gente aí, não é? Vai escrevendo para mim aí. Lilica, Lolô, mamãe tá do seu lado. Vovó, oi amor. Beijão para você. Agora ficou fácil, né? Só do outro lado assistindo é uma outra história. Muito bem, Claudemir, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu sei que você tá aí, amor, eu sei. E eu tô aqui, né? Ó, presbítero Nilson, meu amado irmão. Vai. A Vânia, espero que a Isa e a Júlia também estejam em família reunida para estudar a palavra de Deus, tá bom? Quem mais? Noel, meu irmão querido, como vai? Seja bem-vindo. Elaine, boa noite, minha irmã. Deus abençoe vocês, sejam todos muito bem-vindos. Agora sim eu vi a Vânia chegando por aqui. Bem-vindo, Vânia, bem-vinda. Deus te abençoe. Nair, seu João Costa, boa noite, meus irmãos. Estamos todos aqui, papi. A Bisa manda um beijo, Bisa. Beijo pra você, Bisa. 92 não é pra qualquer um não, viu? Hora pra eu chegar lá. Falta só um pouquinho, só 40. Oh, não. Um pouquinho menos, viu? Vamos lá, povo, vão entrando aí pra eu dizer boa noite. Daqui a pouquinho vamos estar começando, viu? Ah, quem mais tá aí? Tia Dica, Tia Bel, minha mãe, Lolô, Lilica, que maravilha! Todo mundo para falar assim, olha aquilo ali, olha lá no papai, olha, o papai não devia ter falado aquilo. Essa turma junta aí, eu imagino as histórias que vão sair, não é? Minha sogra Elaine, bem-vinda, Deus a abençoe, minha irmã. Espero que o som esteja bom para vocês. Marilyn, Itanhaém, bem-vinda. Então nós já conectamos aqui Vitória, conectamos Itanhaém e conectamos os irmãos amados aqui da nossa igreja. Dona Zilda, boa noite. Oração para os filhos da Vilma. Ah, que pena. Ela faleceu. Deixa eu dar uma controlada aqui. Isso. Oh, Dona Zilda, que notícia triste, hein? Plano de Deus, né, minha irmã? Vamos orar pelos filhos da Dona Vilma. Vocês aí do outro lado, lembrem-se de orar. Hoje eu estou aqui sem assessoria, viu? A nossa irmã Joaninha, que chegou. Bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Deus te abençoe. Lafayette também está aí? Espero que esteja, viu, Lafayette? Deus te abençoe muito, meu irmão. Prazer ter vocês aqui. Já vamos começar, viu, povo? Só mais um minutinho, até que alguns aí entrem, para que nós comecemos nossa live de hoje aqui da Igreja Aliança, tá bom? Ângela, boa noite. Presbítero Osmar, boa noite. Cindy lá, boa noite. Espero que a Cindy esteja aí, viu? E o moço lá do time do São Paulo. Eu lembro do time do São Paulo, mas não lembro o nome dele. Olha que coisa. Marilyn, saúde para a avó de 92. É isso aí, né? Muito bem, pessoal. No meu relógio aqui no tablet são 7h32. Lá também, aqui também. Aqui ainda no computador não deu nem 7h30. Mais um minuto e a gente entra, tá bom? Minha sogra, estamos com saudade. Será? Mas saiu daqui ontem. Fala sério, hein?
Amor é assim, né? É o amor, né? É sazon. Muito bem. Pessoal, nós vamos começando aqui já. Enquanto os demais irmãos vão entrando aí, vão chegando, nós vamos começar com uma oração inicial, porque no meu relógio já são 7h32. Boa noite, Fabiola. Aí de Vitória, você que está tão pertinho, mais pertinha do que a minha família agora, que foi aí visitar a Bisa de 92 anos, né? Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Frester, Curitiba, como vai, meu irmão? Muito frio por aí? Aqui está começando a esfriar de novo, viu? Deus te abençoe, Frester. Meus irmãos, vamos fazer uma oração e assim nós vamos dar seguimento ao estudo bíblico da noite de hoje. Vamos orar? Pegue a sua Bíblia, mantenha aí nas suas mãos. Por favor, se tiver um novo cântico também, que é o Inário Presbiteriano, pegue-o. A Bíblia costuma ter, né? As mais novas costumam ter, pega, porque nós vamos cantar um hino hoje também, ok? Daqui a pouquinho. Enquanto isso, alguns vão chegando ainda, mas nós já vamos dando sequência, porque senão depois a gente compromete aqui o final desta nossa transmissão, ok? Então vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado pelo dia de hoje e por esta rica oportunidade de podermos juntos, como igreja, estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por vidas preciosas como a nossa irmã Joaninha lá, Deus, em Caraguatatuba, Marilim lá em Itanhaém, a Nair, João Costa em Itanhaém, a minha família lá em Vitória, a Fabiola, família da minha sogra, Luzia, que o Senhor seja com todos os irmãos aqui da Igreja Aliança. E eu me lembro agora, Senhor Deus, de um modo específico, embora não sendo membros da igreja, mas foi objeto de oração a Dona Vilma, e o Senhor aprove ao Senhor tomá-la nos teus braços. E nós rogamos, por misericórdia, que o Senhor seja com a família agora, com os seus filhos, que permanecem de luto e enfrentando, Senhor Deus, este período de perda, que realmente é difícil, é duro, mas é superável. Principalmente quando o Senhor age, quando o Senhor está trabalhando na vida daqueles que sofrem. Por isso a nossa oração. Rogo por mim, Senhor, por esta noite e por tudo quanto nós faremos aqui, principalmente o estudo focado na Tua Santa Palavra. Fala ao nosso coração, tenha misericórdia de nós. Abençoa o Frester lá em Curitiba, abençoa, Senhor Deus, os irmãos mais distantes de nós, mas que nos acompanham interessados em estudar a Santa Escritura. Que o Teu Espírito vá ao encontro de cada um, trabalhando no coração de cada vida e edificando para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu imploro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Elaine que também está aí pertinho, Vitória. Dona Dulce, seu Nilson, boa noite. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Bom, para não fugir à regra, eu vou desafiar a minha família, minha esposa, Caris, Alicia, Lolô, Dona Luzia, minha sogra, e quem mais, agora os irmãos aqui da Aliança, que lembrem, tentem trazer à memória os 2 versículos da semana. Se eu estivesse lá em casa, eu já teria perdido esta parada, porque eu ainda não decorei. Mas olhando aqui, eu vou lembrar. Salmo 139, 23 e 24. Rodrigo, seja muito bem-vindo e a sua digníssima esposa também. Anotem, por favor, aí, para mim, esses textos, pois já que eu não estou bem assessorado hoje, não estou assessorado, né? É complicado. Então é o Rodrigo e a Jane que entram lá de Jundiaí. Que Deus os abençoe, viu, meus irmãos? E espero que nos acompanhem aí, todos vocês, até o final. Bom, como eu ia dizendo, os versículos da semana são Salmo 139, versículos 23 e 24, que dizem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim
algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos tentar falar de novo aí? Tentem falar sem olhar lá. Vamos lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o texto que está aí no Salmo 139, versículos 23 e 24, ok? Muito bem, irmãos. No domingo de manhã, os irmãos estiverem reunidos aqui, de máscara mais uma vez, não é? Mas juntos para glorificar a Deus, para estudar a sua palavra, vão ter a oportunidade de recitar esses 2 versículos. Então, leiam e releiam, tá bom? E à noite aí eu vou pedir, não, de manhã, não é? De manhã eu vou pedir o presbítero Osmar para já ir reservando um novo versículo para a gente ter para decorar aí, estudar durante a semana. Combinado, pessoal? Então vamos na sequência cantar um hino que tem tudo a ver com o assunto de hoje. É o hino 318, intitulado Ceifeiros do Senhor. Então, vocês conhecem, é um hino antigo, um hino tradicional, e ele vai tratar do assunto que nós vamos abordar na noite de hoje, ok? Só acertar um detalhe aqui, só um minutinho. Muito bem. Hoje eu posso tirar no meu tom, não é? Mas não sei como vocês vão cantar aí, né? A voz não está muito boa, mas vai nesse tom aqui, olha. Ceifeiros da seara santa, com poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, onipotente é vosso mestre, porque desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Pessoal, me desculpem se vocês não puderam acompanhar por causa do tom, que a minha voz não está boa, viu, amor? Eu sei que ele está um pouco alto, mas
Se eu tirasse mais baixo, não ia sair muita coisa, não. Importante que vocês gravem a mensagem desse hino, porque ela tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com vocês hoje das Escrituras, ok? Então, nós vamos começar abrindo a nossa Bíblia lá no texto que está em Isaías, no capítulo 40. Reverendo Mauro, boa noite, seja muito bem-vindo. Estou com outra câmera do lado, então às vezes eu olho para cá e olho para lá e fica um negócio meio confuso, mas vou tentar me concentrar aqui, tá bom? Isaías 40, 27 a 31. Reverendo Mauro está em Mogi das Cruzes, é pastor lá, de onde veio o nosso irmão Valdir. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, na introdução de hoje, quero fazer algumas perguntas para vocês. Entretanto, vamos ler o texto que eu mencionei, que está em Isaías 40, do versículo 27 ao versículo 31. Vou repetir, não vi o seu Bonora e nem a dona Elô entrar por aqui, mas é provável que eles estejam aí. Se não estiverem, vão assistir a gravação depois. Então, vou repetir para o seu Bonora, o nosso decano aqui. Isaías, anotem aí para mim, por favor, Isaías 40, de 27 a 31. Boa noite, Gabi. Deus te abençoe. A Gabi é a filha da Joaninha, que estão lá em Araraquara, minhas ex-ovelhas lá da igreja de Itanhaém. Muito bem, seja muito bem-vinda. Vamos ler então o texto, Isaías 40, 27 a 31. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus abençoe a sua palavra lida, gravando-a no nosso coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, fala ao nosso coração, edifica-nos pelo poder que há na tua santa palavra. Tem misericórdia de nós, atinja cada coração conectado a nós neste momento, Senhor. Transforma vidas, encoraja, fortalece, dá esperança, Senhor Deus. Nós imploramos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. É mococa, desculpa, Gabi. Araraquara é outra pessoa. Meu Tico e o Teco aqui, enquanto a minha bisa lá com 92 está com a memória boa, a minha com 40, imagina, né, que situação. Pessoal, então, como eu disse, vou começar com algumas perguntas aqui na introdução de hoje. Fazendo aqui para você que está aí, hein? Então tenta responder lá no seu coração. Você, em algum momento, viu alguém desesperado e em pânico? Se a minha família fizer essa pergunta para mim, eles já conhecem a resposta, não é? Outra coisa, você já precisou acalmar uma pessoa perturbada, apavorada, em crise, como se alguma tragédia estivesse ocorrido, estivesse acontecendo ou por acontecer? Tem gente que entra em pavor, mesmo prenunciando alguma tragédia, né? É aqueles que são os que anunciam o caos, né? E potencializam aquilo que já não é bom. Se torna ainda pior por causa de determinados comportamentos. João Costa, já cumprimentei você, meu irmão? Eu acho que já, mas mais uma vez fica aí
as minhas boas-vindas para você, meu querido. Agora veja só, eu perguntei se você já precisou acalmar alguém nessas condições, né? De perturbação, de crise, essas coisas, desespero e tal. Outra pergunta, você mesmo já viveu algum momento assim na sua vida? Como você avaliaria um cristão, uma pessoa de fé, portanto, tendo algum comportamento que se enquadre, que se encaixe nesta situação? Não é uma coisa fácil, não é uma pergunta simples de responder. Se a gente quiser responder de maneira objetiva, nós vamos dizer assim, eu acho que não é muito normal, né? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos perceber que não é também incomum encontrar pessoas que confessam a Jesus Cristo, creem em Deus, mas volta e meia estão entrando em algum tipo de desespero, de perturbação, descontrole, desequilíbrio. Então aí vem a minha pergunta. Márcia Guiar, boa noite. Tá aí, seja bem-vinda, Márcia. Estamos falando então aqui sobre Isaías 40, de 27 a 31, para quem está chegando agora, viu? Então agora eu faço a seguinte pergunta, e esta daqui não é retórica. Na verdade, é uma pergunta que realmente deve levar-nos a alguma reflexão. Esse comportamento por parte de crentes, de cristãos, de desespero, de angústia, de pavor, seria uma fraqueza momentânea? Seria, pergunto, uma questão de personalidade, que seria talvez mais preocupante? Seria o enfrentamento de um grave, legítimo, grave problema, o que também se justificaria de repente, dependendo da situação, ou, dentre outros fatores, poderia ser considerado como falta de confiança em Deus e de como Deus é capaz de sustentar corações aflitos e solucionar problemas que nos parecem monumentais. Sinceramente, se nós formos caminhar para uma resposta que conte com amparo e respaldo bíblico, inevitavelmente nós vamos cair na última situação. Porque não é comum alguém que, tendo Deus no seu coração e confesse que Ele é todo-poderoso, que Ele é grande, que nada é impossível para Ele, não se justifica um coração que seja templo do Senhor entrar em desespero e pavor. Agora, não quer dizer que não seja comum verificar este tipo de comportamento. Também não quer dizer que o cristão está livre de tropeçar neste tipo de situação. Mas o seu estado de espírito é como, já temos dito aqui reiteradas vezes, aquele homem que ouve a palavra de Deus e pratica, que é como aquele que construiu a casa sobre uma rocha. Então veio a chuva, sopraram os ventos, levantaram os rios e aquela casa não caiu. Isso é uma demonstração de firmeza, de permanecer inabalável, não é? Muito bem. Apesar de nós esperarmos que pessoas cristãs sempre demonstrem essa firmeza, coragem e forças para enfrentar todo tipo de problema, a história nos mostra que este é mais um desafio que a igreja sempre enfrentou, seja no cenário do Velho Testamento ou mesmo em situações neotestamentárias, desde a igreja primitiva até os nossos dias. Bom, no estudo de hoje, o meu propósito é mostrar que Deus é a salvação do seu povo em todas as situações e anima esse povo, encoraja, fortalece diante de circunstâncias que podem causar algum pavor, medo, apreensão e enfraquecimento. E ninguém melhor do que Isaías, né, para servir como base. Isaías é um excelente exemplo, né, excelente profeta que nos ajuda a refletir sobre esta questão. O próprio nome de Isaías tem esse significado extraordinário, maravilhoso.
Yeshaya, não é? Que é o nome dele em hebraico, quer dizer Javé é salvação, ou a salvação é do Senhor. Então, este é o significado do nome de Isaías. Embora ele teve 2 filhos, que vocês vão verificar lá em Crônicas, no segundo livro das Crônicas, que os nomes deles são tão complicados. Eu até queria escrever aqui, mas não é o caso, não é o nosso assunto e deixa para lá. Vocês podem procurar depois, só a nível de curiosidade. Enquanto Isaías tem um nome maravilhoso, um nome lindo, Deus disse que ele desse determinados nomes para os filhos dele que têm significados assim, que são meio estranhos, mas tem tudo a ver com o contexto em que Isaías estava vivendo. Ele atuou, esse grande profeta, atuou num período extremamente difícil na história do povo de Israel. A Síria, vocês devem estar lembrados, já havia conquistado povos, incluindo o reino do norte, reino de Israel. Agora, mesmo havendo tentado invadir o reino de Judá, vocês irmãos aqui da Aliança e quem acompanhou também o estudo de escola dominical que fizemos na última ocasião em que estivemos aqui na igreja, falando sobre como Senaqueribe tentou entrar em Jerusalém e Deus, por uma ação milagrosa, extraordinária, entrou no acampamento à noite e fez com que eles se dispersassem. Matou 180 mil. Estão lembrados? Eles não tiveram êxito em entrar em Jerusalém, mas os problemas não pararam. Houve, é claro, um período de prosperidade em Judá. Mas antes disso, esse povo sempre esteve nos altos e baixos, né? Enfrentando seus altos e baixos. Então, muitas guerras, muitos problemas vindos de fora, não é? Muita gente querendo invadir, possuir, se apoderar dos judeus. Agora não era mais a Síria a maior e grande ameaça contra Judá. Agora a ameaça que rondava os judeus era a Babilônia, grande potência mundial que se ergueu depois da Síria e do Egito. Os judeus que tinham sido governados por grandes reis, o primeiro deles vocês sabem, né? Não vou dizer que foi Saul, embora tenha sido o primeiro de Israel, mas o primeiro grande rei, Davi, depois Salomão. Esse povo experimentou assim, coisas extraordinárias sob o governo desses homens de Deus. Então houve muitas épocas, houve muitos períodos de prosperidade, ainda muitos anos depois, aqui mesmo no tempo muito próximo do profeta Isaías. Então o que aconteceu? Houve sucesso comercial, houve o sucesso agrícola, houve o sucesso militar. Só para lembrar aqui, Judá teve vários reis, viu? Só aqui no período de Isaías, nós encontramos Uzias, estão lembrados? Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, lá no capítulo 6, está Uzias, Acás, Ezequias e Manassés, que foi o rei que mandou matar o profeta Isaías de maneira violenta, serrando-o pelo meio, ou serrando ao meio. Isto é mencionado pelos historiadores, associado ao que está dito lá em Hebreus capítulo 11, quando diz que profetas foram serrados ao meio. Isaías, entende-se que está no meio desses aí. Bem, voltando à questão da era da prosperidade, o grande problema de Israel ou dos judeus, quando viviam esses períodos de prosperidade, em seguida eles vinham com outros comportamentos. Então, períodos de prosperidade vinham acompanhados por coisas como imoralidade, bebida excessiva, idolatria, opressão do pobre, ganância e a presença de falsos profetas que exploravam essa ambição do povo e a ignorância dele. Quanta coisa! Perceberam? Quando o povo deveria ser grato a Deus pelos períodos de paz, de prosperidade, infelizmente eles se comportavam de maneira contrária. Então havia muita imoralidade, havia muita bebida excessiva, havia muita idolatria, opressão do pobre, ganâncias, falsos profetas, como eu acabei de mencionar. Muito bem. Diante disto, Isaías foi um grande profeta que Deus levantou para apontar toda espécie de declínio que os judeus vinham sofrendo. E também
o modo como Deus julgaria o povo por esse distanciamento dele. De vez em quando eu vou ter que dar uma olhada aqui nas anotações, se tiver que responder alguma coisa eu tenho que ver, tá bom, gente? Tem uma conversa aqui paralela acontecendo lá em Vitória, mas tá bom, tem tudo a ver com o contexto aqui, né? A turma já chegou bem aí, Fabiola, depois vocês se encontram aí, e agora vamos nos concentrar aqui, tá bom? E vamos seguir em frente. Deus levantou Isaías, eu tenho que ficar olhando lá para responder caso haja alguma dúvida, e você quer contribuir, então escreva lá para mim, me ajude aqui por favor, tá? Isaías se levantou para dizer assim, olha, que eles estavam pecando e que Deus havia prometido discipliná-los. Eles já sabiam que isto ia acontecer, caso fizessem o que acabaram fazendo, se distanciando de Deus por aquelas coisas tantas que eu mencionei, principalmente a idolatria, as festas que eram promovidas fazendo oferendas a deuses, falsos deuses, que eram seguidas de muita bebedeira, de muita orgia, de coisas que só distanciavam o povo de Deus. Então, Deus disse, ok, meu povo precisa de ser disciplinado. E essa disciplina viria num tempo não muito distante. Só que, sabendo disto, então agora o povo começa a ter um comportamento de pavor, preocupação, de grande apreensão, que é o que nós vamos ver aqui. Mas antes disso, também convém lembrar que esse livro de Isaías, o livro que o profeta escreveu, pode ser dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, vocês vão ver lá, entre os capítulos 1 e 35, as profecias de condenação. O capítulo 1 começa com palavras muito duras, viu? Muito duras. Só para vocês terem uma noção aqui, eu vou pegar o capítulo 1 de Isaías, para vocês terem uma ideia, porque isto dá o norte para tudo quanto ele vai dizer na primeira parte, nesta grande primeira parte do livro. Ele diz aqui, olha, ouvi a palavra do Senhor, ele está falando ao povo de Deus, Isaías. Ele diz, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, lá no versículo 10 do capítulo 1. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Repito, Isaías está falando aos judeus. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Por que Isaías está falando tão sério e tão duro? Está dizendo aqui de maneira muito clara, a partir do versículo 15. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, versículo 16. Purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Até então, aí o capítulo 35, Isaías vai trabalhar muito com as profecias que apontam para a disciplina em decorrência desse estado a que o povo chegou. Muito bem, do 40 ao 66, nós temos profecias de conforto e consolação. Há aí uma pequena parte central que pode ser chamada de parêntese histórico, que está nos capítulos 36 a 39. Então, de algum modo, o texto que nós lemos está inserido nesta segunda grande parte em que o profeta encoraja os judeus com palavras de conforto e consolação
conhecendo os grandes desafios que se aproximavam, com destaque o cativeiro babilônico que durou 70 anos. Isso posto, então agora nós vamos focar no texto e extrair algumas lições importantes para cada um de nós, ok? Fabíola está pedindo desculpa, não tem que pedir desculpa não, Fabíola, eu sei como é bom a gente estar perto de quem a gente ama, não é? Fica tranquila. Agora, amor, me ajuda aí anotando os tópicos. Achou que eu não ia te dar trabalho não, né? Ó, primeiro deles, Deus não desampara o seu povo. Anotou aí? Vou repetir. Deus não desampara o seu povo. Caris, pode dar uma força aí para mamãe. Nota do ladinho aí, ó. Deus não desampara o seu povo. Neste primeiro tópico eu quero destacar o seguinte. Diante da iminente queda de Jerusalém, Jerusalém ainda não havia caído. Eu disse iminente, não é? E observando os povos a sua volta cair pelas mãos do inimigo, os judeus fazem as seguintes afirmações. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. É o versículo 27. É onde nós lemos aqui, né? Porque Isaías pergunta, por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Amor, como aqui o efeito é retardado, como você sabe, coloca para mim aí, talvez você já tenha até posto, Deus não desampara o seu povo. O que eles estavam querendo dizer com estas palavras? O meu caminho, isso é o povo dizendo, meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Obrigado, amor. Ou seja, é um modo bem brasileiro de dizer, Deus esqueceu de mim. Pensa, se não parece bem isto. Deus não está vendo o meu sofrimento. Deus não está vendo o que está se passando comigo. Deus não está vendo o tempo fechando. Deus não está vendo que as coisas estão ficando ruins, que está tudo ficando cada vez mais complicado e mais difícil. Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de nós. É algo mais ou menos assim. Mas observe. O simples fato de Isaías tratá-los como Jacó e Israel, porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel. O simples modo de chamá-los de Jacó e Israel é uma maneira muito sábia de fazer com que eles tragam à memória a sua própria história e a participação poderosa que Deus sempre teve, trazendo esperança para o seu povo, de quem ele cuidou sempre, sustentando, amparando, protegendo, salvando inúmeras vezes. Então, quando Isaías fala, porque dizes, ó Jacó, porque falas, ó Israel, já é uma forma de sacudir a memória e fazer com que eles se lembrem de sua própria história. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Essas colocações que eles fizeram aqui, Deus, nosso caminho está encoberto ao Senhor, meu direito, ou nosso direito passa despercebido a Deus. Essas colocações são totalmente descabidas para um povo que foi um povo da grandeza dos judeus, da grandeza de Israel, e um povo debaixo do Deus único, vivo, verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez promessas, que fez pactos, alianças com o povo de Israel. Não cabiam colocações assim, Deus esqueceu de mim. Deus deve ter esquecido da gente. Deus não está vendo os males que nós estamos sofrendo. Não cabiam. Então Isaías se levanta e diz, por que vocês estão dizendo essas coisas? Não cabe, ou não cabe a vocês. Por quê? Essa era a questão. Sendo quem vocês são, em outras palavras, e sob os cuidados de Deus em que vocês estão, qual é o motivo destas afirmações?
Eles falavam como se Deus os tivesse abandonado e rejeitado, ou mesmo que Deus não pudesse ajudá-los. Veja como eles são agora alertados sobre a pessoa de Deus. No versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. A essas palavras ainda eu digo aqui, acrescente o que está nos versículos 25 e 26. Olha lá. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, Isaías está invocando esta memória não apenas da história de Israel, que agora diz, Deus nos desamparou, Deus esqueceu de nós, como lembrança de quem é o próprio Deus deles, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Eles, mais do que qualquer um de nós, ou mais do que nós todos juntos aqui, conheciam a Deus. E sabendo disto, não seria lógico concluir que aquele que fez o inimaginável, algo de proporções infinitamente maiores, visíveis e invisíveis, este universo extraordinário que está diante de nós, esta dimensão que os olhos não alcançam, se ele criou todas essas coisas, se Deus é infinito em todos os seus atributos, não seria ele capaz de socorrer o seu povo nos períodos de aflição? Não era justo dizer, Deus nos desamparou, Deus não está vendo o nosso sofrimento, Deus não está vendo os nossos problemas. Isaías disse, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aqui é uma lição, todas elas são muito importantes, mas eu destaco aqui que é impossível, Isaías está dizendo isto, é impossível saber como, quando ou de onde Deus providenciará o livramento tão desejado e tão esperado. É muito importante lembrar disto. Isaías está dizendo, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Eu estou aqui, como os judeus ali, parados e olhando de um lado para outro e não vendo alternativas e dizendo, acho que Deus esqueceu de mim. Será que Deus está vendo os meus sofrimentos, os meus problemas? Isaías diz que nós não reunimos qualquer condição para saber o que Deus está planejando, como está planejando e quando vai levar a efeito. É impossível saber. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Não se pode duvidar da sua majestosa capacidade para planejar e realizar aquilo que é preciso. Não necessariamente o que eu quero. Não necessariamente o que eu insisto com ele, mas o que é necessário, Deus jamais deixará de fazer. Por isso mesmo, é inadmissível que os que são seus, pertencem a Deus, se encontrem confusos e perdidos em meio ao pavor e ao desespero. Por mais difícil que possa parecer em determinadas situações, Deus, estando conosco, deve dar-nos essa condição, meus irmãos, maravilhosa, deve trazer-nos naturalmente paz, conforto, segurança, esperança em meio ao caos, porque Ele tem tudo devidamente planejado e nada fugirá ao seu controle, como Jesus disse. Não cairá uma ave, um pardal, se não for da vontade de Deus. Mas, bom, antes de partir para o último ponto deste primeiro tópico, cumprimento a Vanessa Teles, nossa amiga, que acabou de entrar aí. Deus vê todas as coisas. Vanessa, Ele não somente vê, mas Ele governa. Isto é extraordinário.
Deus governa, eu sei que o ver é um resultado natural disso, né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Agora, o que é maior e mais extraordinário ainda é que Deus não apenas vê, mas Ele controla, Ele dirige e governa, porque Ele é Senhor absoluto. Mas aqui é um detalhe ainda que consta no texto e é preciso ler. Além de perguntar aos judeus, Isaías, quando diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Esta é a expressão que eu quero enfatizar no último ponto deste primeiro tópico. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Diferente do ser humano que facilmente encontra o desânimo, o cansaço, se entrega à dúvida, desconhece a perseverança, a paciência, a esperança, a confiança, a fé, que o fazem enxergar estas habilidades ou atributos inerentes a ele. Deus não se cansa nem se fatiga, muito diferente do ser humano. Deus é onipotente, Deus é Senhor absoluto. Lembre-se das palavras do salmista no capítulo 121, outro dia nós lembramos aqui, não é? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Este Senhor onipotente, Senhor absoluto, os judeus precisavam lembrar da sua história, precisavam lembrar de quem é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E jamais fazer esta colocação tão tola. Será que Deus se esqueceu de nós? Acho que Deus, nosso caminho está encoberto, Ele não pode ver. Ele desconhece a tristeza, sofrimento e os problemas que estamos enfrentando. Isaías diz, por que dizes assim? Não é? Por que dizes, ó Jacó? Por que falas, ó Israel? Muito bem, isso nos leva ao segundo e último ponto. Hoje serão só dois. Aí, amor, mais uma vez, me ajude lá, por favor. A força que vem de Deus. Então, nós vimos num primeiro momento, minha esposa colocou aí para nós, que Deus não jamais desampara o seu povo. E agora nós vamos falar sobre este segundo tópico que enfatiza que a força vem de Deus, ou melhor, a força que vem de Deus. Então, amor, põe aí para mim, por favor, tá? A força que vem de Deus. Muito bem, diante da impotência humana, diante da dúvida exposta nos rostos pálidos dos judeus, o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, reforça que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o que vem aí no versículo 29. Eles não apenas deveriam se recordar dos seus maravilhosos feitos do passado. Eles precisavam também saber que Deus estava a postos para suprir o desanimado, quase desfalecido. Sabe aquele que cai desmaiado? Não morreu ainda. Cai desmaiado, Deus está a postos para levantá-lo e recobrar as suas forças. Ou observe que Deus não apenas aqui dá as forças segundo o profeta Isaías, aquela pessoa que está ali desfalecida, mas ele também as multiplica. Então ele dá forças ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deste modo, Deus está capacitando os que são seus e vão a enfrentarem as dificuldades mais intensas e retirando todo o medo decorrente da fraqueza que qualquer um está inclinado a demonstrar. Vejam no Salmo 118,
18, versículos 5 a 9. O que diz aí? Podem abrir lá enquanto eu abro aqui, você abre a sua aí, tá bom? 118, de 5 a 9, diz o seguinte, olha. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Voltamos lá para Isaías agora. Vejam a maestria com que o profeta expressa este poder e essa força. Repito, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, diz lá no versículo 30. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. O que Isaías está querendo dizer com isto? Claro que ele não está qualificando a mocidade como desprovida de algum vigor ou de qualquer vitalidade. Seria absurdo tirar esse tipo de conclusão, mas quando esta vitalidade, quando este vigor da juventude são postos diante da grandeza de Deus, tudo desaparece. Então, a comparação é muito boa, não é? Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, nós vamos abordar no finalzinho deste tópico, não é? Antes de chegar lá, reafirmo, quando Isaías fala sobre a força natural da juventude, está mostrando o que nós já sabemos, que confiar nas possibilidades humanas, confiar, no caso, dizendo aos judeus, em um grande exército, na força do material bélico desse exército, em armas de guerra, cavalos e carros, nos recursos que eles tinham para enfrentar o poder que viria para escravizá-los da Babilônia e levá-los para lá, sempre os arremessaria ao chão, diante desse desespero. Então, Isaías está fazendo a comparação. Eles precisavam descansar no Senhor. Lembrar, quem sabe, das palavras do salmista no capítulo 20, versículos 6 a 8, que diz, agora sei, Salmo 20, 6 a 8, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de pé. Então é isto. Quando compara-se o poder de Deus à força natural da juventude, ela simplesmente desaparece. Porque, naturalmente, também o jovem se cansa e se fatiga até pelo curso natural da vida. Não é? Chega um momento que tudo isso se esvai, embora não seja o ponto aqui. A intenção é pegar a força do jovem e mostrar que os homens, quando depositam na força humana, na capacidade humana, nas habilidades humanas a sua esperança, então ele será remetido ao chão e vai entrar em desespero, porque ele não será suprido em tudo quanto ele precisa. Então o contraste fica mais evidente ainda na medida em que Isaías diz, os que esperam no Senhor, vejam só, os jovens se cansam e fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando eles, dizia aqui Isaías ao povo judeu, quando eles estivessem expostos à amargura do cativeiro e a
todos os sofrimentos que ele ocasionaria, eles seriam sustentados de um modo progressivo e suportariam a disciplina que Deus havia prometido e certamente ocorreria como de fato aconteceu. Note que Deus em nenhum momento disse que eles não seriam levados para o cativeiro. Isso era uma promessa decorrente da desobediência e do distanciamento dos seus caminhos. Mas mesmo assim, tampouco Deus nega o elemento fundamental de que eles precisavam, ou seja, a sua força, seu cuidado, sua proteção e, finalmente, a sua restauração. Concluindo, o mesmo profeta que aponta o declínio do povo de Deus e a disciplina que Deus prometeu, também anuncia as promessas de livramento e de sustentação diante das situações que haviam sido anunciadas e que estavam prestes a acontecer. Sendo assim, nós chegamos àquele ponto de lições a serem aplicadas na nossa vida. Então vamos lá. Não sei se vocês darão conta de escrever aí. A frase é grande, não é? Então podem resumir, tá bom? Eu não tenho muita facilidade com o resumo, não. Mesmo, primeira aplicação, mesmo diante dos mais extraordinários desafios, o povo de Deus tem uma história. Não deve abrir mão dela. O povo de Deus não é seguidor de um líder religioso qualquer. O povo de Deus é um povo transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo. São feitos filhos de Deus, diferentes do mundo. Eles têm que lembrar da sua história que começa lá no Éden, segue com a aliança feita em Abraão, depois com Jacó, com Isaac, a ação maravilhosa feita através de José, de Moisés, Josué, dos profetas. A história da igreja é uma história fabulosa, extraordinária. E o cristão, em meio às lutas e dificuldades, não deve abrir mão dessa história magnífica. Nunca. Segundo lugar, conhecimento que temos de Deus deve ser suficiente para nos encorajar, nos fortalecer diante das dificuldades que já vivemos ou aquelas que ainda poderão ocorrer. Não vamos aqui ser aqueles que anunciam o caos, não é? Mas estejamos preparados, porque muitas coisas difíceis ainda podem surgir diante dos nossos olhos. Vamos ficar firmes com o conhecimento de Deus. O que nós sabemos acerca de Deus é suficiente para ter coragem e força. Terceiro lugar, as mãos que regem ou governam este imenso universo estão abertas para socorrer-nos em todos os nossos conflitos e inquietações. Isaías mesmo que fala isso no capítulo 59, no versículo 1, ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Vamos lembrar sempre disto. Não vamos ter aquele comportamento dos judeus. Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo os meus problemas? Um servo de Deus não tem esse comportamento, a não ser que ele realmente ainda precise passar por aquela extraordinária transformação. Aí o desespero estará sempre batendo a sua porta, o medo, o pavor, a inquietação, e todos os companheiros disto aí são que andam juntos, né? Do desespero, que é a falta de esperança, né? Quarto lugar, é preciso ter paciência, e Deus nos atenderá no seu modo e no seu tempo. Né? Não se pode, diz aqui, esquadrinhar o entendimento, o pensamento de Deus. No versículo 28, nunca esqueçamos disto. Deus não pensa como nós. Isaías também fala isto. Quinto lugar, as possibilidades humanas podem ser uma armadilha. É preciso tomar cuidado. Podem ser um engano.
Elas nada significam diante das infinitas possibilidades que se enquadram nas mãos de Deus. É como a força jovial. Quando posta diante da força de Deus, ela não é nada. A maior potência mundial diante de Deus desaparece. Ele não é o criador do universo, gente. Vejam a estrela maior do nosso universo, o Sol, cujos olhos não conseguem fixar, porque senão dá cegueira, pois Deus é o criador do Sol. Bem disse o poeta, não é? Se nos cega o sol ardente, não é? Quando surge em seu fulgor, ou quando brilha em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é o Criador? As possibilidades humanas podem fracassar, Deus nunca. Sexto lugar, se mantivermos os olhos fixos nos problemas que nos acompanham e acompanharam por toda a vida, poderemos nos cansar, fatigar e cair, sem qualquer condições para enfrentar os desafios que estão ainda por vir. Sétimo lugar, o exercício da fé em Deus e a confiança no seu poder devem ser suficientes para nutrir a nossa paz, segurança e esperança de que nós estamos de fato, estamos realmente bem. Não importa a intensidade da dor, não importa a dimensão do problema, o cristão dirá: eu estou bem, Deus é comigo e Ele sabe o que está fazendo. Finalmente, presente e futuro que o Filho de Deus conhece é aquele onde Deus renova a força, onde o cristão sobe com asa como águia, corre, caminha sem se cansar ou sem se fatigar. Que Ele mesmo, em sua infinita bondade, misericórdia, nos ajude a lembrar de quem nós somos e quem é o nosso Deus, nos fortalecendo, nos dando esperança e nos ajudando a confiar mais e mais na sua providência. Amém. Amém. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque eu falei que nem o homem da cobra, não é? Não vi alguma pergunta aqui. Se passou, eu respondo depois, se eu puder, ok? Nós vamos encerrar nesta noite o nosso estudo bíblico, meus irmãos, orando. Vamos pedir a Deus esta força que Isaías promete ao povo judeu, não é? Questionando, não é? Por que vocês estão aí preocupados? Vocês não se lembram de quem vocês são? Não se lembram de quem é o nosso Deus? Nós vamos orar pedindo exatamente isto para Deus nosso Senhor. Mas antes, para não quebrar a regra, vamos cantar um cântico que enfatiza esta grandeza de Deus, que eu amo muito. Apocalipse 7, 9 e 10, não é? 10 e 12, desculpe. Apocalipse 7, 10 e 12. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao poder pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus grande, temível, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos muitas lutas na nossa vida, Senhor, muitas. Muitas já passaram, muitas lágrimas já foram derramadas, mas nós ainda enfrentamos muitas lutas agora.
E é certo, Senhor Deus, que a nossa natureza é muito frágil, muito fraca, e o medo ronda a nossa porta. O desespero persegue muita gente, o pavor, a falta de segurança, de confiança. Tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia do teu povo, ó Deus, e faz-o lembrar da sua grandiosa história. Faz o teu povo se lembrar de quem o Senhor é. Faz este povo, Senhor Deus, confiar mais em Ti, esperar no Senhor, recuperar forças perdidas, erguer-se, ó Deus, do pó, levantar os olhos para Jesus e seguir adiante no caminho firme, no caminho reto, sustentado, orientado, dirigido, guiado pelas Tuas santas, divinas, poderosas mãos. Tem misericórdia de nós, portanto, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu agradeço muito a companhia de todos vocês. Ô, Natália, acabou de chegar, Natália, que bom ter você aqui. Pegou pelo menos a oraçãozinha no final aí, né, Natália? Aranha, Vera, essa turma toda que a gente ama muito aí de Pederneiras. Meus irmãos, chegou a hora de despedir de todos vocês. Eu não vou dar conta de mencionar todo mundo porque eu estou sem ajuda aqui hoje, mas fica o meu beijo para cada um, para minha digníssima que está tão longe, minhas filhas, viu? Para toda a família que está reunida aí, e os demais irmãos de Itanhaém, o Frester de Curitiba, Gabi, a Joaninha de Mococa, e os irmãos aqui da Aliança, que Deus abençoe a todos vocês. Na próxima quinta, ainda faremos o nosso estudo aqui, viu, gente? Vai ser aqui do Gabinete Pastoral também. E a reunião de oração, eu quero que vocês participem comigo também. Só que esta talvez vai ser lá em casa, tá bom? E aí, domingo agora, para os irmãos que estão aqui em Bauru, não se esqueçam, nós temos escola dominical às 9 horas, seguindo todos aqueles protocolos aí da vigilância sanitária, da saúde, não é? Então, vamos estar reunidos de manhã. Peço aos irmãos que não se esqueçam de chegar mais cedo para nos ajudar aqui em tudo que nós precisamos preparar. Mas faremos a live da escola dominical e também teremos o culto à noite às 19 horas e também transmitiremos com a graça de Deus. Orem por nós para que dê tudo certo e mais uma vez, até a próxima, se o Senhor permitir. Então vamos concluir e até breve, se Deus quiser.